Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Uma comissão especial da Câmara analisa alterações na cobrança pelo uso de músicas em rádios, academias e igrejas. Hoje o ECAD, Escritório Central de Arrecadação, fiscaliza esses estabelecimentos, cobra pela execução das músicas e repassa os valores para os autores. A atuação do órgão é alvo de questionamentos entre diversos segmentos. Mas o que pode ser feito para garantir o respeito aos direitos dos músicos sem prejudicar outros segmentos? Este é o tema da minha conversa com dois integrantes da comissão que analisa o tema. A relatora, deputada Renata Abreu, do PTN, e o deputado Marcelo Aguiar, do DEM, ambos de São Paulo. Eu sou Daniela André e este é um programa da Rádio e da TV Câmara. Deputados, bem-vindo ao Câmara Debate. Obrigado, Daniela. Vou começar perguntando à deputada Renata Abreu, como funciona hoje essa cobrança do ECAD e qual a sua proposta? O que a senhora gostaria de modificar? Então, o Escritório Central de Arrecadação, Daniela, ele é um órgão privado. Então, muitas pessoas acham que ele é um órgão público, mas não, ele é uma entidade privada que exerce a cobrança dos direitos autorais. A grande polêmica é que quando ele foi criado vinculado ao Conselho Nacional de Direitos Autorais, que era um órgão do Ministério da Cultura e que foi extinto no governo Collor. E quando ele foi extinto, automaticamente, muitos falam que o ECAD abaixo dele também estaria extinto. Né? E um grupo foi para o Rio de Janeiro, registrou uma entidade privada e começou a exercer essa cobrança sem nenhum tipo de fiscalização do governo. E a partir daí, vários questionamentos, várias CPIs aqui na Câmara, no Senado, inclusive com membros e dirigentes do Escritório Central indiciados, né, por desvio de recursos, compositores que não existiam e recebiam recursos. Enfim, é uma polêmica de muito tempo, com critérios de cobrança estabelecidos de forma unilateral e que muitas vezes eram questionamentos judiciais e prejudicam os autores. Então, a gente fez uma proposta para dar mais transparência, para penalizar de forma mais severa qualquer desvio, qualquer falta de transparência por parte da entidade, enfim. Mas, infelizmente, muito do relatório que se divulgou não era substitutivo. E como as pessoas às vezes não entendem, eles leram o resumo dos PLs, o resumo dos projetos de lei que estavam pensados, como se fossem um substitutivo, e não era. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o que o projeto está propondo e de que forma nós podemos avançar para melhorar a transparência, a fiscalização do órgão, das entidades, inclusive, e beneficiar os autores. Porque é esse, sim, o objetivo do projeto. A maior transparência e melhor estabelecimento de critérios, sem dúvida, é um benefício enorme para os autores. Deputado Marcelo Aguiar, como é que o senhor avalia esse modelo que a gente tem hoje de uma entidade que fiscaliza diferentes segmentos, tanto radiodifusão como igrejas ou academias, e faz essa distribuição aos músicos? Esse dinheiro está chegando de forma correta? Bom, primeiro esse projeto 3968 traz à tona um assunto muito importante para os autores no Brasil e que ainda muitos não têm nem conhecimento como que é feita essa arrecadação. Como a própria Renata colocou, que a deputada Renata colocou, ainda há uma dúvida muito grande na própria arrecadação, como você colocou agora, se esse dinheiro realmente chega, porque nós temos hoje dentro do ECAD um retido muito alto, é um valor absurdo, né? Fruto até de CPIs nessa casa, que inicialmente, quando começou a CPI, muitos não sabiam que não podia até ser extinguido no sentido de não ser um órgão fiscalizador ou arrecadador ligado ao governo e sim privado. E hoje ainda tem muitas dúvidas disso, né? O autor, nós temos hoje quase 8 milhões retidos dentro do ECAD. E como eu sei que esse dinheiro ele fica, eu sei que esse dinheiro ele passa por uma... ele não fica apenas parado, tem uma parte de um percentual que é investido, que depois volta, que é o que eles falam, mas ainda é uma dúvida muito grande. Então, igrejas, rádios, a parte de hotelaria, que é um ponto primordial nesse projeto para ser discutido, ainda é um ponto de interrogação na cabeça das pessoas. Deputada Renata Abreu, a senhora acha que o caminho é mudar a metodologia de cobrança?
Na verdade, a gente não pode adentrar na metodologia de cobrança porque é um direito de terceiro, né? O que acontece hoje é que, como não tem nenhum tipo de interferência estatal, em diversos países você tem algum tipo de interferência estatal, existem alguns abusos. Esses abusos, eles prejudicam sim os autores à medida em que isso vai parar na justiça e não se resolve o problema. Então, muitos dos critérios estabelecidos pelo ECAD, ele não tem razoabilidade nem proporcionalidade. Então, eu vou dar um exemplo que é a grande polêmica na comissão, a questão dos hotéis. O critério estabelecido para a cobrança é o número de quartos, a localização e a taxa de ocupação. Então, na prática, um hotel localizado em São Paulo, com 50 quartos, um hotel 5 estrelas, que a diária é R$ 1.500, ele paga a mesma coisa que uma pousada, com os mesmos 50 quartos, em São Paulo, que a diária é R$ 80. Então, você tem uma discrepância, né, de cobrança, e é natural que essas empresas, esses usuários dos direitos autorais, vão para a justiça questionando. Não tem razoabilidade. Muitas vezes o valor cobrado chega a ser acima do faturamento da empresa, da entidade, do usuário do direito autoral. Então, ele não podendo pagar, ele recorre à justiça. E aí ficam discussões intermináveis que, mais uma vez, prejudicam os autores. Então, o objetivo do projeto, ele visa garantir transparência e exigir que o critério seja razoável, inclusive com a mediação do próprio Ministério da Cultura, quando entender necessário. Inclusive, nós avançamos, chamamos alguns compositores, chamamos alguns conselhos de classe para aprimorar o projeto e estamos, nesse momento, eu, Marcelo e os membros da comissão, chamando os compositores para que a gente discuta juntos, mas o objetivo é que a gente possa aprimorar e deixar mais transparentes os critérios, inclusive com a participação dos usuários e dos titulares, na hora de definir isso, para que não haja dúvidas e evite a judicialização que tanto prejudica os autores. A senhora defende a isenção para determinados segmentos? Olha, muito se falou que alguns segmentos estavam previstos a isenção no projeto e não é verdade. Por exemplo, tem muita gente falando que rádio comunitária foi isenta no projeto. É mentira, não foi isenta. Pelo contrário, a gente colocou no texto que a rádio comunitária tem que pagar, com um valor reduzido pelo seu caráter social. No entanto, hoje, a cobrança das rádios comunitárias já é um valor reduzido. Então, na prática, você não tem perda de arrecadação para os autores. Só que, estando na lei que elas devem pagar, acaba o questionamento judicial. O grande problema dessa casa é que ela não legisla e deixa para o judiciário fazer. E essa omissão é muito prejudicial. Então, nós colocamos na lei justamente o contrário, que as rádios comunitárias têm que pagar, que os hotéis têm que pagar. Só que a gente colocou os critérios, por exemplo, a questão dos hotéis, não a cobrança pelo quarto. Isso implica redução de arrecadação? Não necessariamente. Se o critério for faturamento, por exemplo, que garante a proporcionalidade, pode haver até um aumento da arrecadação por parte dos hotéis com relação aos autores. Na verdade, Daniela, ficou claro ao longo das audiências que a relatora foi muito sensível em ouvir cada órgão, cada entidade, que precisa ter uma revisão naquilo que é a própria cobrança, né? Essa discrepância em um hotel 5 estrelas e uma pousada tem que ser revisto. Por quê? Hoje nós temos um acúmulo muito grande de inadimplência, de uma dívida altíssima, que até está sendo discutido no próprio relatório, como que não pode se dar uma anistia, não pode se dar um desconto, como veio colocado no relatório, porque os autores não entenderam bem isso que foi colocado no próprio relatório, mas pode ter, sem dúvida nenhuma, um mutirão, onde seja proposto um acordo, e neste acordo a gente poder ter uma arrecadação maior e que esse dinheiro chegue no bolso do autor brasileiro. Então, é uma revisão. O que precisa ser feito nesse momento é uma revisão. E a gente não vê essa boa vontade por parte do ECAD, que na verdade é o que arrecada, e muito menos até as próprias associações, que são 9 associações hoje, que fazem parte da distribuição quando o ECAD entrega esse valor para cada associado. Deputados, a gente vai fazer um pequeno intervalo e já continuamos nossa conversa. Nós estamos ouvindo os deputados Renata Abreu e Marcelo Aguiar aqui no Câmara Debate. Nós voltamos já.
Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre a isenção de taxas do ECAD com a relatora da proposta, deputada Renata Abreu, do PTN, e o deputado Marcelo Aguiar, do DEM, os dois do estado de São Paulo. Deputado, antes do intervalo, a senhora estava falando justamente que não tem isenção. E quais segmentos vai ter alguma mudança no critério de cobrança? Olha, foram superadas algumas etapas. Como eu disse, muitas inverdades estavam sendo divulgadas. E tem isenção para a rádio comunitária? Não, não tem. Pelo contrário, pela primeira vez está escrito em lei que elas devem pagar, tanto rádio comunitária como rádio educativa. A questão dos hotéis, tem isenção? Não tem isenção. O que nós criamos é a limitação da cobrança dentro do quarto. Isso implica redução de faturamento? Não necessariamente. A questão das igrejas, com relação aos cultos, somente aos cultos, que pelo que eu conversei já não é cobrado, né? Na verdade não é cobrado nem nos cultos, nem na igreja católica, em nenhum templo. Sim. Agora, os eventos de grande magnitude, esses sim serão cobrados. Como shows? Como shows, sim. Só tem a limitação com finalidades educacionais, que é uma coisa que inclusive já estava previsto na lei, né? Mas quando você coloca na lei que é somente com relação a cultos, fica claro que, com relação a eventos de grande porte e tal, a regra é outra. Então, nós superamos esse grande debate de limitações que vinham se estendendo há muito tempo no judiciário e aqui no parlamento. O objetivo foi enfrentar o problema e colocar na lei. E a senhora pretende rever algum critério, algum mecanismo de funcionamento mesmo do ECAD? Da fiscalização, como a senhora falou, de transparência? Sim, a gente criou algumas regras, por exemplo, inclusive entramos no Código Penal, Perfeito. né, Marcelo? O Código Penal é algo muito importante porque você tem que criminalizar no sentido de punir aquele que não repassa para o autor e muito menos se preocupa em colocar essa duplicidade que tem hoje de nome de música, nome errado, dos autores, que é responsabilidade das associações. Então a relatora foi muito dura nesse sentido. Até eu quero propor para ela que qualquer órgão fiscalizatório, não só do ECAD, mas das associações, inclusive dos músicos, possam, como ela colocou aqui, penalmente serem criminalizados, no sentido de não repassarem. É algo muito duro, de 2 a 5 anos de reclusão. Então, a gente penalizou de forma dura, inclusive muitas das denúncias que houveram na nossa comissão são fiscais do ECAD que vão numa festa de casamento, que vão em tal lugar e cobram o preço que quer, colocam no bolso e não repassam aos autores. Porque não tem um critério transparente. Então, a pessoa tem que pagar, ela não sabe quanto, né? Ela não sabe de que forma e fica refém dessas pessoas. Então, nós estamos penalizando também, com pena de reclusão, qualquer desvio ou qualquer cobrança de direitos autorais que não chegue diretamente para o autor. Como funciona isso? A senhora falou, por exemplo, uma festa de casamento. Deputado Marcelo, hoje uma festa familiar, ela deve pagar, tem que recolher ECAD? Não, uma festa familiar é uma festa familiar, né? É diferente de você fazer uma festa familiar cobrando ingresso dos amigos, é diferente, você está tendo um dinheiro vindo de uma outra forma e aí tem que ser cobrado, porque tem um repertório, tem os músicos, tem os direitos conexos. Quando a gente fala de autor, parece que é só a pessoa que escreveu a música que recebe, mas não é. É o autor que escreveu a música, são os músicos que tocaram, são os técnicos que participaram na mixagem daquele trabalho, que são os direitos conexos. Então, esse dinheiro precisa chegar na mão dos profissionais que vivem hoje da música. Lembrando, né, o compositor César Augusto, que é um grande amigo e hoje um dos grandes arrecadadores, tem música com Zezé de Camargo, Leandro Leonardo, enfim, quase todos os cantores, ele deixou claro, ele falou assim, olha, hoje nós temos 1% de autores que conseguem viver de autoria, né, que é o caso dele, uma pessoa super bem remunerada, porque tem muitas obras. Mas e aquele que ao longo do ano ou da vida gravou 1 ou 2 músicas e até hoje não conseguiu ter 100% do seu direito arrecadado e que realmente foi para a sua conta e para o seu direito, né? Então é algo muito complicado. O ECAD ainda deve muitas explicações para o Brasil e para o autor. Deputado, os senhores têm uma estimativa assim, de qual o tamanho do ECAD hoje, de quanto se arrecada, quanto se paga, qual é a situação do órgão hoje? A arrecadação, se eu não me engano, 300 milhões ano? Por ano. Hoje nós temos 8 milhões retido por ano.
Essa retenção é porque não se conhece a autoria? Não conhece a autoria, aí, vamos supor, eu tenho uma música com Na verdade, nome... Mar, deixa eu só fazer uma ponderação. Na audiência pública com o ECAD, eles ficaram de apresentar os números, a prestação de contas e tal, e não chegou nada até mim como relatora. A relatora foi muito sensível em colocar uma unificação nesse projeto de todas as rádios do Brasil. Por quê? Hoje, não são todas as rádios que apresentam o seu playlist e que pagam em cima daquilo que é o que dá audiência para a rádio hoje, é a música. Então, não existe uma unificação igual hoje tem no CPF, na Polícia Federal, que tudo que nós realizamos na nossa vida financeira são cruzadas as informações. Então, é algo muito importante, que faz anos e anos e anos que o ECAD fala que está desenvolvendo um software, e esse software nunca chega, nunca é implantado e nunca sai sequer do papel. Sim. Então, essa já tem uma empresa e, na verdade, acho que durante o trabalho da comissão, 3 pessoas que estão hoje desenvolvendo isso, para que todas as rádios tenham uma audição em sentido em tempo real e o que realmente toca e é executado. Hoje isso é informado pelas rádios. Hoje é informado numa planilha, né? E tem várias denúncias de que o ECAD não está nem pegando essa planilha. Então, ou seja, vários autores estão sendo prejudicados. A ideia, que não está no relatório, mas nós aprimoramos na última reunião, inclusive já falei com o Daniel da Abert, que era ter um sistema do governo, como tem da Receita Federal, de playlist ou credenciado pelo governo, porque toda rádio, para transmitir a sua programação, ela tem um software de playlist que vai para o ar. Por que não ser um software padrão, né, credenciado pelo Ministério da Cultura e que tem um banco de dados único? Então, o banco de dados não é do fonograma, cada rádio coloca o seu fonograma, mas o que vai para o ar tem como a gente ter a informação em tempo real. Então, na hora de distribuir, vamos supor, a rádio pagou lá R$20 mil de direitos autorais. Você sabe referente a quais fonogramas diz respeito àquela arrecadação. Para o autor, vai ter muito mais transparência, ele vai ter tranquilidade de saber o que é devido a ele. E nós prevemos também no relatório o bloqueio de conteúdo pirata na internet. Então, sites que forem criados somente com preponderância de colocar conteúdo pirata, eles vão ter mais facilidade em serem bloqueados. Esse software faria isso. E esse software, no caso, para registro das músicas de rádios e para emissoras de televisão, seria o mesmo mecanismo? O mecanismo de televisão hoje, a cobrança, e é interessante, porque a cobrança de televisão é um percentual de faturamento. De rádio não, é um preço mínimo. E também tem uma discrepância. Por exemplo, uma rádio AM em São Paulo, a tabela de preço hoje do ECAD é de R$68 mil. Né? Uma rádio AM. Esse valor é por qual período de tempo? Não, é mensal. Muita rádio não consegue nem se pagar. Diga-se de passagem. Uma rádio AM tem muita dificuldade de arrecadação, ainda mais em São Paulo. Então, só porque está em São Paulo se coloca um valor alto, mas não se leva em consideração o quanto ela fatura, não se leva em consideração a especificidade de cada emissora, que não ocorre com a televisão. Então, a televisão hoje tem o mesmo formato, de enviar a planilha do que foi colocado e a cobrança é por meio do faturamento. O que a gente sente é que existe uma preocupação muito grande na arrecadação e pouco na distribuição desse recurso. E aí que é o grande problema, tem uma defasagem muito grande, porque é tudo feito em amostragem. Então, obviamente, os grandes artistas, os grandes compositores estão recebendo um valor bom, mas os pequenos que mais precisam não tem como ter essa aferição corretamente. Então, é importante ter mais transparência e desenvolver mecanismos e tecnologias capazes de aprimorar a aferição de fato do que foi colocado. Hoje você tem, em vários países, um aparelhinho que fica nas casas de show, nos hotéis, que identifica em tempo real a música que está tocando. Por que não investir nisso? Né? E quem faria esse investimento, deputada? Governo? Até hoje... Os bares, restaurantes, boates ou o próprio ECAD? Na verdade, esse investimento tem que ser feito pelo dono de cada estabelecimento, até porque se existir um software interligado com o seu playlist, vai dar até mais segurança para o proprietário da casa poder comprovar aquilo que está sendo executado. E até no pagamento daquilo que realmente ele executou durante aquela noite. Aí é um custo que acho que tem que ser para cada estabelecimento e interligado com esse software com o Ministério da Cultura. Deputados, a gente está se encaminhando para o término. Eu queria que os senhores falassem um pouquinho no encerramento
Os próximos passos do projeto e a expectativa aí para melhorar essa relação entre a arrecadação e a distribuição para os músicos. Nós tivemos uma reunião muito legal, eu, Marcelo e outros deputados, junto com alguns compositores, e estamos fazendo um evento dia 8 em São Paulo. Vamos convidar todos os compositores, autores, para que eles participem desse debate. 8 de maio, deputado? 8 de maio. 8 de maio. 8 de maio. Estamos fechando o local, vamos passar a eles, para que a gente defina junto o texto, para que sejam esclarecidos esses pontos, principalmente as mentiras que foram ditas com relação ao relatório, e que a gente possa aprimorar junto, porque o objetivo do projeto é ajudar o compositor, é ajudar a música brasileira, mas evitar constrangimentos, evitar corrupção, penalizar de forma dura aqueles que desviam os direitos autorais e criar critérios justos para que haja proporcionalidade, razoabilidade e que tanto os autores como os usuários se sintam incentivados a promover a música no Brasil. Essa é a nossa missão e vamos fazer isso junto com eles. Deputado Marcelo Aguiar. Daniela, primeiro parabenizar a relatora Renata Abreu, deputada que foi sensível ao longo das comissões, das audiências que foram acontecendo. E lógico que o relatório bruto que foi sendo construído soou perante a sociedade e os autores de uma forma errada. E a própria sensibilidade dela mostrou que ela está realmente preocupada com o autor no Brasil e preocupada em deixar um relatório bom para que a pessoa tenha segurança que vai receber o seu recurso e o seu direito. Então nós estamos lutando aqui em prol dos autores do Brasil, em prol da música brasileira e que esse relatório realmente deixe um legado para as futuras gerações e os futuros autores que vão surgir ao longo dos anos. Deputado, uma última dúvida. Então a senhora vai ter essa reunião dia 8 de maio e qual a sua previsão de finalizar o relatório? A gente não tem pressa, a gente quer qualidade, a gente quer que esse projeto represente um avanço de fato para os direitos autorais. Então a gente quer fazer isso com a participação deles e assim que a gente concluir essa reunião, que todos participarem, que todos forem novamente ouvidos na construção, aí a gente vai chamar a comissão para votar o relatório. Deputados, obrigada pela participação. Muito obrigado. O Câmara Debate termina aqui. Conversei sobre ECAD e direitos autorais com os deputados Renata Abreu, do PTN, e Marcelo Aguiar, do DEM, ambos do estado de São Paulo. Você pode rever esta e outras edições na nossa página na internet ou no YouTube. Até mais!